Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começa mais um episódio do nosso podcast Conexão Sister, Conectando Mundos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Thaís Carneiro. Eu conheci ela na época da pandemia e aprendi muito com ela. Ela é formada em História, fala sobre mulheres viajantes. E hoje a gente vai conhecer sobre o novo projeto recém-lançado, saindo do forno, e a gente vai saber um pouco mais sobre esse projeto por aqui. E, Thaís, muito obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente. É muito bom falar com você novamente e quero saber demais sobre esse projeto. Então, eu queria que você começasse se apresentando, né, para as pessoas te conhecerem melhor por aqui. Boa tarde, gente. Boa noite ou bom dia, depende do seu horário. É um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz de poder acompanhar o trabalho da Jussara e da Sister Wave nesses anos. Bem, eu sou a Thaís Carneiro, sou historiadora. Eu tive um insight na minha vida que foi um fim de um relacionamento abusivo há muitos anos atrás, lá em 2013, em quando eu comecei a perceber que eu não fazia as coisas que eu gostava. Na verdade, eu nem sabia o que eu gostava. E aí foi nessa busca de entender quem eu era de fato, o que eu gostava de fazer, sem que tivesse alguém controlando e dizendo que eu deveria seguir ou não, que eu me encontrei no mundo das viagens, me apaixonei, comecei a viajar sozinha, e foi a partir disso que a Mulheres Viajantes nasceu, dessa inquietação e de me sentir muito completa no mundo, num lugar que eu não conhecia, mas que eu estava me apropriando da minha própria história, né? Então foi um processo bastante rico. E eu resolvi compartilhar isso com o mundo a partir da Mulheres Viajantes. E a gente começou, a partir dessa conexão pela internet, para conectar esse presente, né? O meu desejo pessoal com a minha formação, que é a história. Então, a gente está sempre olhando para o passado e presente e traçando relações. Maravilha! E como é importante, né, a gente revisitar essas mulheres da história, né? Eu lembro que na época da pandemia a gente fez o tour virtual por aqui, foi quando a gente se conheceu, né? E você trouxe alguns roteiros sobre mulheres em São Paulo, né? O Centro pelo Olhar das Mulheres, o MASP pelo Olhar das Mulheres, assim, e como a gente tem esse apagamento, né, dentro da história, apagamento de grandes figuras, né, de personalidades femininas. Inclusive, eu aprendi com você esse termo, apagamento de gênero, e para mim fez muito sentido, porque a gente tem, né, ao longo da história, muitas mulheres, e que essa história e a vivência e o impacto que essas mulheres causaram nessa sociedade foram apagados, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse termo, que eu acho que fez muito sentido descobrir, eu acho que outras mulheres, outras pessoas precisam saber sobre esse termo. Perfeito. Eu acho muito legal falar sobre isso porque a gente costuma falar da história, do passado, como algo atrasado. Então, aquilo ficou no passado, é algo arcaico. Então, quando a gente pensa, né? Nossa, desde quando as mulheres têm um espaço para falar, para se posicionar, ter voz? E a gente sempre costuma pensar, não, nós aqui agora estamos pensando sobre isso. Isso é muito recente. Eu li nas férias um livro da Rosa Monteiro, que é uma espanhola, que viralizou bastante, né, os livros dela, mas eu li o Nós Mulheres. E ela escreve isso, que é a primeira versão desse livro, foi nos anos 90. E ela escreve um prefácio na última edição falando como o livro, quando surgiu, ele era, de certa forma, disruptivo, porque ela estava trazendo algo novo, que era traçar a biografia de mulheres, e falando de mulheres que até então eram desconhecidas, né? Não só para os espanhóis, mas no geral. E eu achei bastante curioso, porque quando ela trouxe um modelo de livro inovador, que seria a gente traçar a história de mulheres em mini biografias, as pessoas já fazem isso desde o século XIX. Então eu falei, calma lá, Rosa, a senhora não leu direito. Por quê? O século XIX já tinha esse movimento da gente olhar para essas mulheres. Eu gosto muito de
focar nisso, que é a gente teve papel na história. Um papel que não era um papel natural, era um papel negociado. Então, se negociava muito. As mulheres negociaram para estar entre mulheres, negociaram para estar em espaços que eram concedidos aos homens, mas elas ali estavam. A gente tem histórias de algumas mulheres que conseguiram sim se destacar pelos seus trabalhos. E esse número não é uma, duas, três. Nem elas eram excepcionais. Elas tiveram espaço, tiveram direito à negociação. As questões familiares, as questões de classe influenciaram muito nas possibilidades delas desenvolverem seus trabalhos. Porém, como que eu posso falar, por exemplo, de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, que a gente, hoje em dia, se a gente fala esses nomes, é, são sumidades, todo mundo conhece. Nos anos 20, anos 30, elas eram reconhecidas pelos trabalhos delas, estávamos no meio, né, de uma construção de movimento modernista, mas nos anos 50, quando o funcionário do Malba, que estava pesquisando para formar a coleção de América Latina, do Malba errei, do MoMA em Nova York, ele vem para São Paulo, falou, não, você precisa conhecer o trabalho da Tarsila do Amaral, da Anita Malfatti, para compor essa coleção de arte latino-americana lá no MoMA. Ele conhece elas, conhece o trabalho e ele fala: Nossa, é péssimo, não faz nenhum sentido. Não conta sobre a América Latina, não são trabalhos de qualidade para estarem no MoMA. Sim, elas estão no MoMA hoje, 2026. Mas fala sobre isso. A gente tem processos de apagamentos, é, e processos de reconstrução dessa memória, que eu acho que é muito importante falar. Porque quando eu tive esse estalo de que, e não foi sozinha, né? Foi estudando bastante, vários pesquisadores, que a memória a gente constrói no presente. Então, quando a gente deixa de mencionar pessoas, quando a gente deixa de se interessar, quando a gente deixa de pesquisar, é ali que há esse apagamento. Quando a gente insiste em falar em excepcionalidade, em pioneirismo, a gente reforça uma lógica que nos deixava fora. Que é para poucas, né? Elas são tão poucas que elas nem parecem mulheres. Elas performam como homens, então elas são dignas de nota. Então, nesse esforço da gente defender, apoiar, a gente invalida essas mulheres. A gente faz um movimento contrário. Então, a gente pensar nessas invisibilidades, nesses apagamentos, que podem muitas vezes ser temporários, eles são sempre políticos, não necessariamente partidários, né? Nesse sentido. Mas a personagem, por exemplo, que eu estudei no mestrado, a Soledad Costa de Sampé, ela era extremamente reconhecida no século XIX. Então, em 1895, ela vai para a Espanha como delegada colombiana. Então, entre os intelectuais, entre os escritores colombianos de 1895, entre homens e mulheres, ela foi a pessoa escolhida pelos países espanhóis. Então, ela tinha o reconhecimento. Sabe que legal? Vamos segurar essa informação para falar um pouco mais sobre a Thaís, onde que a Soledade entrou na sua vida, assim. Queria que Sim. você falasse um pouco das mulheres viajantes, aí depois a gente entra na Soledade e na sua pesquisa também. Então, eu acho que pensar nessa questão, né, desses silêncios que a gente acaba colaborando, o quanto a gente vê isso no nosso dia a dia. E pensando nisso, né, a Mulheres Viajantes, ela começa a partir disso, de eu começar a viajar, de eu sentir essa experiência de viajar sozinha. E em 2016, que é quando eu dato o projeto efetivamente, a gente tem notícias sobre a morte de duas turistas argentinas no Equador. E na época isso me deixou muito incomodada. Mais do que ver, né, duas mulheres mortas, a ideia de que se ventilava muito, tanto numa mídia mais tradicional quanto uma mídia independente, blogs feitos por mulheres viajantes, inclusive, falando que essas mulheres primeiro estavam viajando sozinhas. E eu falei, ué, elas eram amigas. Era um grupo de quatro amigas. Elas se separam no Peru e aí duas vão para o Equador.
Por que que elas estão viajando sozinhas? Qual Uhum. é a companhia que faltava? Era uma companhia masculina dentro dessa lógica. O que mais me assustou foi a quantidade de matérias informativas que falavam assim: não morram como elas. Então falava: olha, não beba bebidas de estranhos, cuidado com seu dinheiro, porque elas foram dopadas, elas foram roubadas. Mas quem disse que elas não tomaram precauções? Quando a gente olha para isso, é uma violência tão grande. Ter essa narrativa, né? Desde quando a gente ter todas as precauções que a gente poderia tomar, que está ao nosso alcance, impede que uma violência como essa aconteça, porque elas não só foram mortas, né? Elas foram mortas com requintes de crueldade. A culpa não era delas. Então isso me deixou muito incomodada, porque era uma fala como se elas fossem duas mulheres inconsequentes, que simplesmente se deram ao luxo de ocupar o espaço público, de ir para a rua, como os homens. Uhum. Então, como que eu canalizei a minha raiva, né? Eu brinco que a raiva move o mundo. Tudo bem que o Bad Bunny falou do amor, eu também prego pelo amor, mas às vezes o que move a gente é a raiva. E eu comecei a conversar com amigas, com pessoas próximas de mulheres que eu conhecia a trajetória, que tinham viajado sozinhas, e comecei a pedir relatos para essas mulheres. Então, a Mulheres Viajantes, antes de nascer como um projeto, ter vários braços, né, como tem hoje, era uma coluna de um blog meu que se chamava Cafezinho em Prosa, que foi criado em janeiro de 2016. Em agosto, eu comecei essa coluna chamada Mulheres Viajantes. Então, uma vez por semana, eu publicava relatos de mulheres que viajavam sozinhas ou entre mulheres. E era realmente certinho. Uma vez na semana eu ficava lá e cobrava. O Facebook era uma rede que era muito impulsionada naquele momento, as pessoas eram muito engajadas em grupos, e os grupos de viagem bombavam muito. Então eu comecei a conhecer pessoas por esses grupos do Facebook, e essas mulheres compartilhavam. E eu pedia relatos de mulheres que viajavam sozinhas ou mulheres que viajavam entre mulheres, não só para pensar as escolhas, né, de uma mulher sozinha, mas o que significa essa mulher, esse corpo viajando, o que que ela enfrenta, independente de que tipo de relato era, porque eu tinha desde mochilão no Sudeste Asiático durante 5 meses, até relato de um retiro de silêncio de 10 dias. Então, que é um relato lindo, lindo, lindo. Mas para a gente pensar o que, que significava e pensar essa pluralidade de experiências. A minha experiência como mulher viajante sozinha não era a mesma coisa do que outras mulheres. Então, isso também me alimentava, me fortalecia. E ver que outras mulheres se fortaleciam com isso me deixava muito feliz. Então, a gente começou a partir disso e eu comecei a sentir o incômodo de que tinha gente que eu sabia que tinha viajado, tinha feito viagens legais, tinham compartilhado as experiências comigo, mas elas não queriam contribuir. Porque elas falavam, nossa, mas eu não sou uma viajante profissional. Uhum. E eu falei, ué, o que é uma viajante profissional, né? A gente estava numa onda mesmo muito forte de falar dos nômades digitais, que era muito fácil, que bastava você se dedicar, que ia dar tudo certo e tal. Então, tinha essa narrativa, né, de ser um nômade digital, poder explorar o mundo. Então, se a pessoa viajou para Minas, como foi uma das convidadas que eu conversei, não valia a pena ela compartilhar, porque era isso, só vale a pena um relato se eu vou para outro país e se eu faço muitas viagens para diferentes países, né? Então, também desconstruir essa ideia do que é uma viagem, porque muitas vezes a gente pensa que sei lá, ir para casa da avó no interior não é uma viagem, porque já é um lugar conhecido nosso, mas muda, né? Muda os estímulos, muda o nosso cotidiano, muda a nossa rotina, as nossas expectativas mesmo, né? Então, Interessante você falar isso, sim. que aqui na Sister Wave a gente fez uma pesquisa uma vez num hostel, né, com o objetivo de encontrar mulheres que é o nosso público e tal. E aí a pergunta inicial era: você é uma mulher viajante? E aí várias mulheres que estavam ali numa situação de viagem falaram não. Muitas, muitas
muitas, assim, a grande maioria. E aí e tem esse conceito assim de ser uma mulher viajante é uma mochileira que está viajando ali 6 meses e tal, ou tem uma viagem para o exterior. Mas não, né? A viagem é uma experiência que pode ser pontual de 4 dias, né? Pouquinho, ou uma experiência muito longa, mas essa experiência pequena também é uma viagem, né? E eu achei interessante e a gente mudou dentro aqui da Sister Wave de comunidade para mulheres viajantes e mudamos para mulheres que amam viajar, né? Essa mudança pequena tem esse sentido, assim, porque muitas não se auto-reconheciam como mulheres viajantes nessas viagens curtas. Eu achei muito interessante isso na nossa pesquisa, sabe? E tem tudo a ver com o que você estava falando. Super, e até a gente pensar, né? Como ser uma mulher viajante está atrelado a um perfil de mulher específico. Então, né, tá sendo pensada etnia, raça, tá sendo pensada classe social, tá sendo pensado contexto familiar, que é muitas vezes que eu converso, assim. Não dá para você ser nômade digital se você é um esteio da sua família, né? Então, assim, não só, né, do cuidado cotidiano, mas do cuidado financeiro. Então, significa que eu não tenho essa experiência, né? Significa muito disso da gente olhar com o que a viagem te conecta, né? Porque já tive experiências lindíssimas de viagem que me ajudaram a repensar várias questões comigo, que foram viagens de 5 dias, viagens de uma semana, e que não necessariamente elas precisam ser internacionais. Mas é isso, assim, a gente ainda tem muito. Essas mulheres acabam se blindando, e como que eu me senti mais próxima dessa conexão? A partir do momento que no final de 2016 a gente começou a fazer rodas de conversa. Então, eu fiz rodas de conversa em São Paulo, a primeira no Trianon, em dezembro de 2016. Em 2017 eu fiz várias, foi um ano que consegui explorar vários lugares. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, consegui fazer lá. Fui para Curitiba também. E aí, entre 2017 e 2018, fiz em Salvador, Morro de São Paulo, fiz em Ouro Preto. Então, tive a oportunidade de fazer para diferentes cidades e ir percebendo, né? Quem que participava, quem se interessava, Belo Horizonte também. E eu pensei, não, quem vai vir nessas rodas de conversa, né? Pensando que eu passei por 7 cidades. São mulheres que viajam. Mulheres acostumadas a viajar sozinhas, porque é uma roda de conversa que se chama Mulheres Viajantes Vai às Ruas. São essas que vão vir. Foi quando eu comecei a perceber que vinham muitas mulheres que sequer já tinham viajado sozinhas. Uau. E às vezes tinha uma viagem que era muito pontual, uma viagem de família, aquela viagem, né, anual que a família faz, mas elas tinham esse sonho, elas tinham esse desejo, não sabiam como começar, tinham medo, né? Não só um medo da segurança, mas de como que ela vai lidar com isso, administrar, porque é fato, assim, nem todo mundo se sente confortável viajando sozinha, e nem por isso você é obrigada a fazer isso, né? Você precisa entender como você se relaciona com o tema. E foram experiências maravilhosas, porque é isso, assim, cada uma tinha tido uma experiência diferente. De Belo Horizonte, eu gosto muito porque alguns desses encontros a gente foi produzindo mini documentários, né? E de Uhum. Belo Horizonte é muito gostoso ver, porque uma das meninas que participou, ela tinha um namorado na época e ele não tinha lá grandes interesse por viajar. E ela comentou muito sobre como ela tinha vontade e ela planejou uma viagem que ela estava comentando, nossa, eu quero muito ir para Bahia. Ela planejou essa viagem e no final a gente conseguiu juntar a gravação do nosso encontro com a gravação que ela fez na viagem para Bahia, que ela fez poucos meses depois. E como ela ficou Demais. feliz com aquela situação. Então, algo simples, né? Que esse momento da gente sentar e conversar é muito enriquecedor. Porque é isso, assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu vou, porque vai ter alguém que vai falar, nossa, eu conheci 40 e poucos países. Porque não é essa a ideia. A ideia nunca foi essa a minha ideia, né? De contar países, de falar, nossa, eu viajei para X lugares. Tanto que no Uhum. começo eu me sentia desconfortável com as pessoas vinham me perguntando: você foi para Tailândia? Você foi para tal lugar? E eu ficava, nossa, mas eu fui para alguns lugares, mas eu não tenho 40 países nas costas.
Eu sou uma pessoa que viaja nas férias uma, duas vezes por ano, e aí quando eu consigo encaixar alguns feriados. A minha questão de gostar de viajar, né, extrapola isso também. Mas foi, aos poucos eu fui me sentindo mais confortável, porque em 2016 as pessoas colocavam na bio do Instagram as bandeiras dos países que Uhum. eles tinham ido, e eu achava enlouquecedor, porque eu falava, meu Deus, que isso, né? Então será que eu não posso falar sobre isso, né? Não posso trazer o tema para debate, porque eu conhecia três, quatro países na época, né? Hoje em dia eu conheço um pouco mais, mas tinha essa ideia, né, de da fulana que conheceu 196 países em menos de um ano e tal. Então tinha essa coisa da quantidade, de uma produtividade, de um ritmo de viagem que não é o ritmo que eu defendo, que é o seu ritmo possível, né? Sem você Uhum. ultrapassar barreiras do seu cotidiano. E também um pouco sobre a profundidade, né? Muitas pessoas falam, ah, conheci tantos países, mas passou 2 dias num país, assim, né? Assim, conheceu como, né? Qual que é o mergulho que você conseguiu fazer em tão pouco tempo? E eu também defendo muito isso, assim, é melhor você aprofundar numa cultura, né? Se você tem poucos dias de férias, de viagem, eu acho que a experiência é muito mais enriquecedora quando você, né, dá esse mergulho do que você, né, ficar tirando fotos dos pontos turísticos e tal, e não tem essa conexão tão forte com o destino, assim. Essa é a minha opinião, né? Como viajante, tem pessoas que têm outras preferências, mas eu prefiro ficar pouco tempo, né, mais tempo no lugar e ter essa profundidade, assim, né, dentro das viagens. Acho também porque é isso, né? A gente consegue fazer conexões nos lugares, assim, porque às vezes eu vejo gente conversando e falando sobre experiências de viagem que eu fico com vergonha, porque são extremamente preconceituosas, são xenofóbicas, parte de uma lógica de que, ai, esse pessoal é selvagem, é inferior, olha como eles são primitivos. Eu fico, pra que você foi? E como que a sua cabeça voltou, né, derretida, um cérebro derretido? Porque não é possível, assim. Nem na escola a gente aprende desse jeito, pelo amor, né? Que as pessoas amam colocar a culpa na escola. Que a escola não sei o quê. Não, meu bem, não tá ali, tá? Em você mesmo que não se abriu pro novo, Toma porque o que te der pão, né? diferente. O diferente não cabe numa hierarquia, não cabe numa caixinha. De falar, Uhum. nossa, se tal lugar sei lá, a gente tem uma religião que não é uma religião de matriz cristã, que é um costume que as pessoas têm de falar, não é porque é primitivo. Sim. É diferente. E é diferente do que no seu quadradinho, que às vezes é isso, né? A pessoa, ela viaja, ela vai pra fora, vai pra vários países. Na cidade dela, às vezes mora em São Paulo, ela não se dedica a conhecer. Ela vai para lugares muito específicos. Então, ela fica dentro de uma cultura muito específica da cidade, e aí chega aquelas vergonhas de falar assim: olha que coisa legal, né, que tem aqui. E essa coisa, olha que coisa legal, já existe no Brasil, já existe em São Paulo, e a pessoa tá dando essa vergonha, falando: nossa, devia ter no Brasil. Eu viro e mexo, eu vejo esses vídeos e eu fico assim, constrangida. Mas já tem. Porque assim, como, né? Mas a gente começou nesse processo. Então, lá em 2016, eu tive blog. Começou os relatos. Hoje em dia eu tenho mais de 300 relatos no blog, que se tornou um site, que é mulheresviajantes.com. A gente começou os encontros, né, essas rodas de conversa, que depois da pandemia a gente acabou não realizando mais. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu me formei como guia de turismo e comecei a realizar roteiros. E aí, como eu sou de São Paulo tudo é superlativo, tudo é grande, tudo é excesso, tudo é enlouquecedor. Então eu fiquei pensando, beleza, eu vou ser guia de turismo, mas o que que eu vou trazer? E eu lembro muito disso quando eu fui. A gente tinha congressos de uma rede que era a Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem, a RBBV, que existiu até mais ou menos 2020, 2021, ela acabou se enfraquecendo e se desfazendo. Mas a RBBV, a gente fazia encontros a cada 2 anos em diferentes cidades. E eu fui no encontro de 2018 em Curitiba. Lá eu lembro de pior que eu não lembro do nome da moça, mas eu lembro dela
que ela fazia um tour de bares em Curitiba e ela trouxe esse debate sobre apresenta para o seu público que você é especialista, porque tinha uma onda naquele momento de como que os blogueiros podem viver, né, do seu trabalho, que aí era vinculado a grupos, links de afiliados, que links de marcas, né, de você divulgar seguro viagem, um site de hospedagem. Então ficava nesse lugar. E aí tinha caído a moda de ter banner no site, né? Porque as pessoas clicam no banner e ganham dinheiro. Ou os anúncios mesmo da plataforma, se as pessoas. Ela trouxe isso assim. Não fica dependente desse tipo de ferramenta. Ela oferece para o público algo que é muito seu. E ela tinha oferecido esses tours de bares, né, em Curitiba. E eu lembro que eu tinha gostado muito do Curiti Doce, que é de uma jornalista, que são tours que existem até hoje, né? O de bares eu não sei, mas o Curiti Doce eu fiz. São tours por confeitarias na cidade. E eu tinha Legal. achado muito interessante. E aí eu fiquei na fala, na palestra, pensando assim, nossa, o que que eu posso oferecer? O que que eu sou boa, que eu posso oferecer, que outras pessoas não ofereceriam e tudo mais. Eu estava naquele momento logo no comecinho do meu mestrado, e aí, né, eu estudo História das Mulheres Viajantes, no século XIX, e aí eu fiquei assim, nossa, e eu morava no centro de São Paulo, né? Morava na República, eu falei, já sei, vou construir um tour, vou experimentar, né? Porque aí a gente precisa ver o que tá na nossa cabeça, o que funciona na prática. Vou experimentar um tour focado em História das Mulheres, e foi assim que nasceu em 2019, o Centro pelo Olhar das Mulheres. E esse tour, a proposta, né, foi olhar para a trajetória das mulheres modernistas e alguns pontos turísticos de São Paulo, ou pontos que se tornaram turísticos, né, como o Copan, a Biblioteca Mário de Andrade, o Teatro Municipal, e aí pensar esse grupo indo para a rua. De lá para cá, eu comecei a fazer outros roteiros pensados em história das mulheres, porque não é que não existia ninguém que fazia roteiros sobre mulheres. Sim, tinha. Não eram pessoas especializadas na área, alguém com pesquisa em área de história das mulheres. Esses roteiros, eles estavam muito concentrados em março, que eu brinco que é o mês que todo mundo lembra que a gente existe, né? Depois, cara. E aí eu desenvolvi esses roteiros pensando em diferentes articulações, né? Então, do MASP, Mulheres e Arte, uma noite no museu, para pensar que espaço que a gente ocupa, né, na história da arte, se é como musas, se é como artistas. Loucura e feminismo na casa da Dona Yaya. A Dona Yaya foi uma mulher que ficou aprisionada na casa dela, que agora é o Museu Casa, no Bexiga, em São Paulo, durante quase 40 anos, sendo diagnosticada como histérica. Então, assim, Uhum. é uma história muito triste. Era uma mulher muito independente, que dirigia nos anos 20, que viajava sozinha, que era uma mulher solteira. Então, com 32, 33 anos, ela é trancafiada em casa e fica. Como ela era uma mulher muito rica, ela acaba tendo, entre muitas aspas, o privilégio de ficar trancafiada dentro de uma casa e não num sanatório, como era uma prática recorrente para essas mulheres tidas como histéricas. É o termo histérica machista, né? Que tá ligado ao útero, né? O radical, né? Que histérico tá ligado, né? A essa questão feminina e é um termo muito questionado hoje pela psicologia e pela psiquiatria, né? Hoje em dia a gente foi retirado, né, da categoria de doença pela OMS, porque é isso, assim, no caso da Yaya, pelo que se entende dos sintomas, a gente poderia aproximá-la, e aí seria uma aproximação grosseira, porque é muito distante, ela morreu nos anos 60 com a bipolaridade. Mas Uhum. a gente não tem que trancafiar pessoas bipolares em lugares com grades, de ter, né, um olho mágico dentro do banheiro, quando ela tá no banheiro, para as pessoas olharem. Então, é realmente algo muito duro. E além disso, né, durante alguns anos a gente tocou na Mulheres Viajantes o Clube Latinas, em que a gente só lia latino-americanas durante mais ou menos 3 anos e meio. A gente fez também alguns anos a Mulheres Cervejeiras, que era pra gente fazer uma degustação de cervejas,
pensar como a cerveja foi criada por mulheres, por uma a gente associa. As freiras trabalharam muito, mas a gente tem registros de deusas cervejeiras na Mesopotâmia. Então, era um fazer o feminino e pensar nisso, né? Como a história tinha espaço para as mulheres, a gente foi perdendo essas memórias também. Recentemente em tempo de historiadora, né? Faz mais ou menos 4 anos que eu criei um roteiro que se chama São Paulo, Território Indígena, para pensar as ausências e as presenças em monumentos dessas pessoas, né? É até curioso falar, porque quando surgiu São Paulo, Território Indígena, esse roteiro realmente não tem. A não ser um roteiro que ele é muito esporádico, que é feito pelo professor Kazé. Ele é um professor da Federal da Bahia, ele é tupinambá. Então, assim, como ele é um professor da Federal da Bahia, quando ele realiza em São Paulo, é bastante pontual ao longo do ano. E aí traz outras abordagens, né? Mas logo quando eu comecei, as pessoas falavam: tá, mas essa é a primeira parte do roteiro, porque eu faço na região da Sé. E aí você vai numa aldeia? Quando é que você vai numa aldeia? Uhum. Eu falei, ué, eu tô aqui. Parte do colégio foi construída em cima de uma aldeia. O Mosteiro de São Bento está em cima de uma aldeia. A Sim. gente precisa falar sobre o que a gente não vê também, né? Uhum. Então, ou começaram a fazer perguntas sobre quais palavras, se eu sabia em Tupi, Guarani, que é um São Paulo é cheio, né? super, mas as pessoas pensavam que já que eu vou falar dessa história indígena, então eu tenho que saber falar tupi. Primeiro, né, que a gente tem vários troncos linguísticos, muitas línguas sendo faladas, 300 línguas sendo faladas hoje. Não dá para eu passar, fazer esse comentário, né? Sim. Mas a gente pensar, né? Dentro dessas camadas, que espaços são esses? São espaços muito marcados por uma religiosidade que por muito tempo foi homogênea e ainda é, de certa forma, mas para olhar para essas pessoas invisibilizadas também, né? Então, muitas vezes esse tour do São Paulo Território Indígena eu faço com o Matheus Uerá, que é uma liderança Mibiá-Guarani do Jaraguá, do Pico do Jaraguá, né? Uma região aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Então, esses roteiros, eles são roteiros construídos a partir de muita pesquisa, é, de muita revisão, porque é isso, né? Historiador é um bicho chato, então a gente vai. Por isso que vira e mexe me perguntar, você faz roteiro para tal lugar? Não faço. Porque precisa se ter realmente domínio, né, do que você está falando, além de ser perigoso, né? Porque você tem que ter consciência do espaço que você está ocupando, né? Circular na rua, entender os mecanismos, mas também de trazer uma mensagem irresponsável, uma mensagem inadequada, enfim. Porque história é uma questão de muita responsabilidade também, né? Então, a maior parte dos meus roteiros são focados na história das mulheres nesse sentido. E aí, muitas vezes, as pessoas se surpreendem. Ah, vai ser o Centro para Olhar das Mulheres e eu vou falar do Mário de Andrade. Sim, porque homens e mulheres e pessoas que não se encaixam nesses gêneros vivem, conviveram, têm histórias para partilhar. Então, é isso, né? A gente tem, por exemplo, registro da primeira pessoa trans no Brasil, que era uma pessoa indígena no século XVI. Tem nos registros, tem nos relatos. Então, a gente precisa sair dessas caixinhas, né? Para a gente olhar esses outros espaços. Então, para mim, ocupar a rua é uma espécie de aula ao ar livre, mas mais do que isso, a gente conectar com a nossa própria memória, com a nossa ancestralidade, né? E pensar como que a gente participando daquele roteiro, a gente pode divulgar, não me divulgar, divulgar a história mesmo, né? Compartilhar a história dessa própria cidade, porque a maior parte das pessoas que fazem o roteiro comigo são de São Paulo, o que é um fator bastante curioso. Eu achei, nossa, não, vai vir muita gente de fora, pessoal que visita aqui. Mas acabou sendo o pessoal daqui que precisa conhecer. E a história é algo vivo, assim, né? E que eu cheia de fatos que não nos foi contado, né? Não está nos livros de história, propriamente dito, e a própria história da sua cidade, né? Da cidade que você vive, muitas vezes é desconhecida, ou alguns lados da história, né? Foram também apagados, né? Sobre essa temática indígena, né? Não é que você falou sobre a temática negra, das mulheres, enfim.
E aí também, né, sobre a história das mulheres, eu queria agora, né, da gente aprofundar no seu novo projeto. Queria que você contasse um pouco, primeiro, como é que surgiu a Soledad na sua vida, como é que foi a primeira vez que você ouviu falar sobre ela, e aí depois a gente fala sobre o livro. Sim. É, eu queria muito continuar pesquisando depois que eu terminei a graduação, queria muito fazer mestrado, mas eu tinha muito medo da academia, tanto que eu nunca pensei que eu faria doutorado, porque eu achava que eu não tinha capacidade. Eu comento isso porque falta um ano para eu acabar o meu doutorado. Mas eu entendia que não era para mim, que não funcionaria. A academia é um espaço muito difícil, né? Eu sempre estudei na Universidade de São Paulo, a USP, mas eu lembro que eu tinha muito interesse sobre esse tema e eu queria trazer muito isso para jogo. Então, em 2017, eu montei uma roda de conversa chamada Mulheres Viajantes no século XIX. Foi na livraria Tapera Taperá, em São Paulo. Então, a gente tinha feito uma roda de conversa lá e como eu não conhecia pessoas que estudavam a área, uma amiga minha me indicou na época uma professora, que é a professora que é a minha orientadora até hoje, que é a professora Estela Mares Catena Franco. E a Estela me indicou um colega, um amigo dela, que é uma pessoa muito querida, que me ajudou muito, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é a professora Amilcar Torrão Filho, que é da PUC de São Paulo. Eu fiquei muito encantada com a fala deles, a partilha mesmo, né, das viajantes que eles estudavam e tudo mais. E eu fui pedir para conversar com a Estela e eu tinha uma pesquisa de uma outra personagem, que é a Nísia Floresta. A Nísia Floresta foi uma brasileira, foi uma viajante. Muitas vezes as pessoas conhecem ela, intitulam ela como uma das pioneiras do feminismo brasileiro. E eu trouxe isso pra Estela. Nossa, eu acho que a Nísia é uma personagem fantástica pra gente estudar. E ela falou assim: tá bom, muita gente já estudou a Nísia Floresta. Então, a Nísia Floresta, ela foi uma viajante brasileira muito importante no século XIX, mas ela ficou mais conhecida do que os relatos de viagem dela eram publicados em francês, então acaba dificultando um pouco o acesso das pessoas, por mais que ela fosse brasileira. Mas ela Ela escolheu. é pernambucana, né? Ela é do Rio Grande do Norte. Tanto que tem uma cidade com o nome dela lá. Uhum. E aí, o Nísia Floresta é a criação de um pseudônimo, né? O nome dela era Nísia Floresta, Augusta Brasileira, que eu acho maravilhoso. Augusta, para falar que ela era abençoada por Deus. E Floresta, que era a cidade que ela tinha nascido. Mas a Nísia, ela é muito estudada dentro dessa lógica, né? De um pioneirismo do feminismo brasileiro, porque ela defendia muito a educação para as meninas, né? O acesso a uma educação formal e constituição escolar e tudo mais, e também pelo voto feminino. Então, ela foi muito estudada nessa área. E eu trouxe para a Estela isso, né, de estudar a Anísia, e ela falou: vamos pensar em outra pessoa. E ela tinha acabado de escrever a livre docência dela, ia defender no final de 2018, e ela comentou sobre um personagem que tinha aparecido e que ela não tinha tido pernas para conseguir estudar, aprofundar mesmo, né? No caso da Soledad, a Costa de São Paulo, porque ela estava estudando várias viajantes ao mesmo tempo, então era um recorte mesmo, né? E ela me entregou, digamos assim, a jornada da Soledad, só que a Soledad, a Costa de São Paulo, ela era uma colombiana, ela era uma escritora, era uma estudiosa e ela faz a viagem que eu tinha comentado no começo, em 1895, e ela escreve dois livros. Esses dois livros são publicados em 2 anos diferentes, 1896 e 1897. Eles são dois livros gigantes, de uma viagem de 2 meses e meio. E a Estela tinha acessado apenas o primeiro tomo. Então, a ideia era aprofundar essa pesquisa para pensar o segundo tomo, mais 800 páginas, para ver não só, né, o que significava ela ser uma mulher viajante em 1895, sem uma companhia masculina, beirando os 60 anos, viúva. Ela não viajava sozinha, ela viajava com a filha dela, que era uma mulher chamada Blanca Leonora e tinha 30 anos, solteira.
Então, duas mulheres ali que estariam dentro da lógica da desordem, né? Porque elas não estavam se comunicando com a missão de ser mulher naquele momento, né? Digamos assim. E não só, né, essa experiência como viajante, de conhecer os lugares mesmo, ela descrever, cheguei em Granada, o que que significa chegar nessa cidade, em Madrid, o que ela observa, as ruas, as pessoas, as instituições, mas também ela sendo convidada como uma pessoa representante do próprio país, né, representante da Colômbia, e representando em congressos, congressos de estudiosos da cultura das Américas, um congresso pedagógico em que ela defendeu uma educação para as mulheres, um congresso de escritores em que ela vai buscar, né, se reconhecer nesse espaço, porque quando a gente fala, veja que o tempo todo eu não estou usando a palavra de, o lado profissional dela. Porque Uhum. esse é o momento de profissionalização das mulheres. Então, as mulheres não eram tidas como profissionais, por mais que muitas vezes elas dedicassem a vida delas inteira para esses ofícios, né? Como ser uma mulher das letras, né? Só poderia ter um homem de letras dentro desse jogo. Então, olhar para essa trajetória e aí trançar, né, diferentes conexões foi esse caminho que eu acabei fazendo. No caso da Soledad, foi realmente um presente que a professora Estela me deu, para que aí sim eu conseguisse me aprofundar e pensar outras camadas. Que foi muito rico para mim, porque eu tinha uma obsessão pela Espanha de adolescente mesmo. Eu fiz um trabalho na escola, eu lembro muito dos meus trabalhos na escola. Eu fiz um trabalho na escola que o meu professor de história, o Marcelo, ele, que eu tenho contato até hoje, ele articulava, isso na oitava série, articulava informática e história. Então a gente fez uma espécie de joguinho, e nesse joguinho a gente trazia uma narrativa, e eu criei uma personagem na Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 39, e foi considerada a antessala da Segunda Guerra Mundial. Sim, eu era uma criança obcecada pela história. E aí eu comecei a pesquisar a Espanha para compor o jogo e eu fiquei apaixonada, apaixonada, obcecada. Eu fui para a Espanha em 2014, foi uma conquista, uma realização muito grande, assim, de ver o que eu tinha estudado, o que eu tinha me apaixonado, o que eu tinha sonhado ali. Então, olhar para o trabalho da Soledad e ver os relatos dela da Espanha, porque não é que ela fala tudo lindo, ela faz várias críticas, mas quando ela chega em Granada e fala que ela foi recebida pelo arquiteto que fez a restauração de Alhambra, aquele conjunto de palácios do século VIII, eu fiquei obcecada. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Já aproveitei essa oportunidade e ela estava valorizando a oportunidade conforme dá para a gente perceber no relato, mas foi esse o processo mesmo, né? De tomar essa personagem que não é uma personagem linear, ela é uma personagem bastante paradoxal, então, ela defende muito uma educação para as mulheres, mas ela defende uma educação diferente para as mulheres burguesas e para as mulheres das camadas populares. Então, para as pessoas pobres, o que ela defende? Que seja uma educação instrucional, que seja realmente instrumentalizada, uma ideia mesmo de mão na massa, que é É, só você fazer uma função e ir para o mercado de trabalho. As mulheres burguesas, elas podem aprender a pensar, então elas têm direito a uma educação mais intelectualizada, de acordo com ela. Ela é uma mulher muito conservadora, extremamente religiosa, ao mesmo tempo que ela defende um espaço, né, para mulheres, muito racista, então o alvo dela são os ciganos que ela encontra na Espanha. Ela vai fazer muitas críticas aos indígenas colombianos, falando que eles são cercados de vícios. Eu comento isso porque quando a gente fala, nossa, essa mulher fez tal coisa, a gente exalta como uma heroína, né? Que é esse o perigo. exato, idealiza, né? Realiza, por isso é o perigo do pioneirismo, da excepcionalidade. Eram pessoas comuns, eram pessoas extremamente contraditórias. Só que tem partes que a gente toma pra gente, se identifica, pensa como revolucionário
e cria isso, sacraliza, né? Idealiza como você comentou. Então foi um pouquinho desse processo mesmo que me encantou. Maravilha. E é muito importante, né, a gente pontuar as pessoas como filhas também do seu tempo, né? É muito difícil a gente não replicar também os valores que se aprendeu, né? Assim, muitas vezes são valores que nunca foram nem sequer questionados, pensando, né, numa mulher que viveu ali em 1890, né? Assim, qual que eram esses valores e ainda bem, né, que hoje a gente está questionando, algumas pessoas estão questionando, né, porque tem outros que outras pessoas não estão questionando isso, então acho que é importante a gente pensar, né? Ela foi filha daquele tempo, assim. Eu lembro também, por exemplo, o Leonardo da Vinci, que é, né, uma grande figura da história, né? Gênio, inventor, também extremamente machista, né? Falando que a mulher é um ser inferior, enfim. Então a gente tem que pensar as pessoas também como filhas do seu tempo, né? Qual foi a parte mais revolucionária que você achou dela? Eu fiquei muito tocada pela ideia dela de experimentar os lugares. Por quê? Ela é uma mulher burguesa, mas ela não é uma mulher extremamente rica. Então, ela usa de algumas estratégias que muitas vezes a gente, como viajante, já usou. Clássico, viajar de noite para economizar na hospedagem. Então, ela fez uma viagem de diligência, que eu brinco que é uma espécie, né, de carro de aplicativo, assim, do século XIX, porque você dividia a carruagem com muitas pessoas, né? Para baratear o seu caminho. E aí ela comenta, em determinado momento, que a diligência para na frente de uma taverna e que o condutor vai para lá, mas ela conta como se ela tivesse irritado muito e entrado na taverna, que era algo impensável, né, para uma mulher, e brigar com o homem e falar: volta aqui, vamos conduzir. Se ela fez isso mesmo ou não, não sabemos. E pode muito Uhum. bem ter sido uma invenção dela. Mas ela escrever isso nesse contexto é muito valioso. Porque ela tá comunicando, né? Os livros dela foram publicados em espanhol, mas foram publicados por uma editora que ficava em Paris e que nesse momento ela publicava muitos desses escritores latino-americanos. E então ela comunicar, né, para esse público leitor que ela é uma pessoa que entende qual é o seu espaço na sociedade, que ela tem direitos, que ela vai defendê-los, é muito rico, né? Então, Uhum. outro momento que ela vai compartilhar que é isso, ela chega nas cidades, ela não pode só chegar. Falar, eu cheguei, vou curtir aqui, vou achar alguma pessoa. E nem tinha, né, uma popularização de hotéis, nem tinha. Tem cidade que não tem hotel, vai ficar numa casa de família. Mas ela sempre leva uma carta de recomendação. E essa carta de recomendação é uma carta que, de certa forma, autoriza ela a estar nesse espaço e é levada para as autoridades do lugar. Por exemplo, em Granada, é levado para o alcaide, que seria uma espécie de prefeito daquela cidade, né? Mas para falar, sim, estou aqui, sim, eu tenho direito de estar aqui. E ela se posicionar participando desses congressos e aí trazendo as suas falas, porque hoje em dia a gente tem congressos acadêmicos que é isso, você fala 15 minutos, troca, faz a mesa, né? Naquele momento também eram os 15 minutos. A gente tem a ata dos congressos para conseguir acompanhar quais eram as discussões. Mas dela trazer essas pesquisas, porque por exemplo, no Congresso de Americanistas, ela vai trazer a história dos judeus em Antioquia, que é uma região da Colômbia. Então, ela se colocar como essa produtora de conhecimento, que é isso, não se entendia, não tinha profissão historiadora, por mais que ela fosse membro da Academia Nacional de História de Caracas, na Venezuela, sendo uma Uhum. colombiana. Ela era reconhecida pela produção dela, né? Mas ainda assim a gente não fala nesses termos, porque ainda era um processo muito iniciante dessa lógica da profissionalização das mulheres, né? Mas ela, apenas dela estar ali, comparecer, trocar, ela compartilha uma das narrativas que é muito interessante, que é, ela morava em Paris naquele momento. Então ela vai fazer a travessia da fronteira por terra. E tava rolando uma epidemia, e era uma epidemia de cólera, então tudo estava sendo revistado e tudo mais. Ela fala, né, sobre a vergonha de abre mala, mexe nessas coisas, vamos continuar a vida.
E que ela chega em Madrid e tem uma mulher chorando muito, que era uma escritora francesa. E essa mulher chorando muito, ela não tinha chegado primeiro para Madrid, ela tinha vindo de Sevilha. E a mala dela é perdida. Como a mala Nossa, dela é perdida, ela simplesmente não pode participar das celebrações porque ela não tem roupa para isso. E aí ela vai lamentar a situação da escritora, da Lecoq, que para mim é muito gritante, que é isso, assim. Se um homem perdesse a mala, ele não ia deixar de participar da solenidade que ele foi convidado e veio a outro país e tudo mais. Então, é completamente, tanto faz. Por quê? O que importava, né, dentro dessa lógica de performance, como a roupa que você ia usar, o que você ia comunicar enquanto mulher, e você está desrespeitando, de certa forma, né, aquele código, já que você não está vestindo determinada roupa. Então, ela compartilhar isso, para mim, foi muito relevante também. Pra gente pensar esses hum, códigos, né? sim. E entradas, né? Sim. Possibilidade de entradas, né? E bloqueios também, privações, né? E o que que você acha, assim, sobre como que a gente pode preservar essas histórias? Eu acho que é uma pergunta um pouco complexa, mas é algo que me aflige, Jussara, né, pessoalmente, porque eu vejo nas mulheres maravilhosas e eu vejo passar da história de forma muito cíclica, né? A gente já teve momentos muito vanguardistas, né, em termos do feminismo, e não se preservou parte, né, desse processo. E aí eu queria te perguntar também, né, como Thaís e como historiadora e como grande pesquisadora do feminismo, assim, como que a gente pode proteger, né, esses avanços para as próximas gerações e principalmente lidando com situações muito atuais de uma volta de um conservadorismo, né, de thread wives, né, as esposas tradicionais, esposa troféu, enfim, queria te escutar em relação a isso. Eu vou comentar uma frase que a minha mãe me criou falando, que é estuda. Minha mãe completava estuda para não depender de homem. Mas a gente compartilhar essas histórias o tempo todo é muito importante. Porque isso se perde, a gente. Claro, quando a gente olha para a história das nossas famílias, né? A minha avó estudou até a quarta série, minha mãe fez faculdade. Mas você não tinha espaço para ter uma educação crítica. E a gente muitas vezes acaba, eu vejo que muita gente pensa que não, tenta se esforçar para que não, quer continuar estudando, né? A gente não precisa estar numa instituição formal para a gente continuar aprendendo e compartilhando esse conhecimento. Então, quando a gente hoje mesmo eu fiquei super feliz que eu ganhei um brinco de uma aluna da Frida Kahlo. Super Maravilha. bonitinho. Porque ela identificou, falou assim, eu acho que é a sua cara. Então eu falei, nossa, tô fazendo algo certo. Que é isso, né? A ideia de reverenciar essas mulheres, reverenciar essas pessoas ancestrais, porque a volta desse conservadorismo também não tá olhando muito bem para as famílias, né? Tá escolhendo um modelo muito específico de família. Que a gente olhar para essas histórias que muitas vezes não foram registradas, né? A gente toma conta da história da nossa família, porque a história das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisas se perde. Porque a gente não dá a devida atenção. Quando essas mulheres vão contando as suas histórias, às vezes a gente deixa de canto, fala, ai, nossa, deixa ela falar. Mas é muito valioso que a gente tenha isso. E olhando para personagens, né, que a gente não só pensando enquanto adultos mesmo, né, que a gente se aprofunde sobre isso, que a gente partilhe. Então, quando eu falo do roteiro, eu falo assim, vai e compartilha. Compartilha que nem que seja aquela calçada na frente da Biblioteca Mário de Andrade, é uma instalação, foi produzida por uma artista visual, é uma mulher que você passa nem presta atenção que tem ali escrito biblioteca em várias línguas no chão. Então, da gente. Porque é isso, né? Muita gente fala, ai, não, vai entrar na caixinha de que só mulheres. Não é isso que eu tô falando. Tanto que em sala de aula, como eu sou professora de história, eu dou muitos conteúdos de história das mulheres, mas eu não chego falando, hoje a gente vai estudar mulheres. Hoje a gente vai estudar modernistas. E por um acaso, o que eu tô falando são mulheres modernistas. Então, acabei de fazer um projeto falando sobre lideranças indígenas. A maior parte das pessoas são mulheres. Por quê? É para eles começarem a se apropriar, que eu sei que no cotidiano, numa mídia mais comum, a gente vai ter o acesso à história de homens. Então,
é uma complementação para a gente discutir os paralelos. Mas é isso, né? A pessoa não está na sala de aula, o que ela pode fazer é compartilhar com os seus, né? Eu vejo muita gente que fica compartilhando, nem que seja você compartilhar vídeo do Instagram, sabe? E ter em mente que direitos são conquistados, direitos não são benefícios, direitos não são concedidos dentro dessa lógica, eles são negociados. Muita gente morreu para você ficar falando mal de feminista. Uhum. Do Não alto são do. garantidos também, né? Podem Aham. voltar, né? Também é algo mutável. Assim. Direitos que a gente fala, as pessoas vão entrar em debates que falam, nossa, mas o corpo não pode ser da mulher. Meu bem, você ter direito a ir para a escola, você ter direito a ir para uma universidade, ter direito a ter um passaporte sem pedir autorização, ter direito a ter uma conta bancária, escolher quando casar, com quem casar, como, qual é o regime de bens. Tudo isso é conquista. Então é isso, assim, você poder andar na rua é uma conquista. De muita gente que morreu por isso. Então, e que nesse movimento a gente tinha homens apoiando também. Lá no século XIX a gente teve homens apoiando. Só que como que a gente perde essas referências, né? As coisas elas não são como são, não são para sempre. A história não é. Parece que as pessoas pensam que história é foguete, que não dá ré, né? O próximo não vai ser melhor, o próximo passo não vai ser melhor necessariamente. Nem sei se cabe, né, a gente falar melhor ou pior, mas de que quando a gente vê esse caminho, né? Porque as Thread Wives é isso, vamos voltar para casa, que a gente vai cuidar de verdade, né? Da nossa família, porque é o amor e tudo mais. Até quando esse amor acabar e você não for mais útil para aquela pessoa. Não dá pra gente confiar toda a nossa vida para uma pessoa. Fora quando não há possibilidade, você está sobrecarregando a sua família, você está deixando de acessar determinadas coisas, porque você está dentro de casa, né? Então é isso, assim, observar e aí a gente comunicar com quem a gente tem mais perto, seja uma pessoa adulta, independente se seja homem ou mulher, seja uma pessoa mais nova, seja uma criança, um adolescente, a gente normalizar os nossos direitos, a gente repetir, porque a gente tem gerações muito conservadoras chegando na adolescência e é com essas pessoas que a gente tem que conversar também, seja seu sobrinho, seu filho, não importa, mas a gente o tempo todo ficar retomando isso, né? Tornar natural na nossa conversa esses processos. Porque do mesmo jeito que a Sim. gente fala, né, sei lá, de Leonardo da Vinci, a gente pode falar de Adriana Varejão, né? A gente pode falar de Sim. Tarsila Amaral, enfim, Uhum. da gente ir abrindo espaços para essas comunicações. E também a repetição da história, né? Trazer acesso a novas histórias, não que a outra história né, não seja valiosa, mas também outras histórias muito importantes foram Sim. escondidas, assim, né? Eliminadas também propositalmente. A gente está chegando ao final, Thaís, passou muito rápido. Obrigada por tudo, por toda essa partilha. Eu queria que você trouxesse uma mensagem final. E também como que faz para adquirir o livro. Sim. Então, para retomar, essa pesquisa de mestrado se tornou um livro que se chama Mapas de Soledad, Uma Mulher em Viagem. Ele está em pré-venda. É bem importante falar isso, porque as pessoas compram e já imaginam que uma semana vai chegar na casa delas. A pré-venda significa que você apoia uma escritora independente. Não é uma publicação completamente independente, uma publicação com a Mapa das Letras. A gente vai fechar a pré-venda no final de abril, para aí começar a rodar os livros. A expectativa é que em julho a gente faça um lançamento presencial em São Paulo, então depois eu vou divulgar. Mas fica o convite para você acompanhar o trabalho da Mulheres Viajantes no Instagram, que é mulheres.viajantes. Estamos também no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, que não morreu ainda. Mas você pode achar mais informações, né, sobre os roteiros, sobre o livro, e um outro e-book que eu tenho contando sobre o Centro pelo Olhar das Mulheres no Instagram. Mas também você consegue acessar pelo site da Mapa das Letras. Essa editora, nada é por acaso, eu escolhi a editora porque é uma editora conduzida pela Cíntia, que é a editora-chefe. Elas apenas contratam mulheres escritoras e é uma rede, né, um coletivo feito por mulheres também. Então, nada mais justo, já que eu estudo história das mulheres, falo o tempo todo, me comunico, né, com mulheres, apoiar esse trabalho tão bonito. Então,
olhar para esse livro, que é um livro de divulgação científica, a gente fala muito que o conhecimento da universidade não acessa, né, as pessoas, mas é um esforço também, né, de se comunicar. E para quem ainda está pensando se vale a pena, né, experienciar a viagem, vale muito ler para pensar uma mulher que em 1895 viajava aos 59 anos sozinha. Então, experienciando isso, trazendo, né, todos os desafios, que são desafios muito próximos aos nossos, que foi algo que me chamou muita atenção também, de reclamações que a gente tem no cotidiano, mas que ela estava ali para enfrentá-los e como que ela ressignificou isso também. Então, me acompanha por lá que eu vou ficar muito feliz. Maravilha, Thaís. Quero agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o convite e inspirado muitas pessoas, com certeza, com seu conteúdo. E adquiram o livro, né? Quem está nos escutando, adquiram, saibam mais, apoiem a escritora e a historiadora Thaís. E para quem gostou, né, desse episódio, compartilhe com outras pessoas. A gente está no Spotify, no YouTube, então esse compartilhamento é muito importante para a gente. E também, se você quiser saber sobre outros capítulos, né, outros episódios da Conexão Sister, siga nas nossas plataformas, né, YouTube e Spotify. Então é isso. Muito obrigada. Bons ventos e boas ondas para todos. Obrigada.